Estimados, na aula de hoje vamos tratar acerca do Instituto da Recuperação Judicial. Vamos conceituar o Instituto, comparar com a legislação anterior e entrar nas suas especificidades. Vamos dividir a aula de recuperação judicial em duas partes. A primeira parte veremos hoje e na próxima aula vamos ver a segunda parte acerca desse instituto. Boa aula a todos então. Iniciando então o Instituto aqui da Recuperação Judicial, é importante a gente fazer um contexto da lei atual da 11.101. Então nós tínhamos uma lei, a 7.661 de 1945. Tínhamos uma lei então que ela não dialogava com o texto constitucional. Havia necessidade de ter uma lei falimentar que se coadunasse com o nosso atual texto constitucional, que leva em consideração, como a gente já viu, a função social da empresa. Então, o contexto que a gente tem é de uma lei totalmente defasada, fora do contexto social e econômico atual no nosso ordenamento jurídico. E isso ia em detrimento daquilo tudo que a gente viu que prima a 11.101, que é a recuperação judicial da empresa, é o respeito à função social. A lei falimentar revogada, ela dava algumas possibilidades de recuperação do devedor. E para isso ela instituía dois institutos, a concordata preventiva e a concordata suspensiva. É bom deixar claro também que essa concordata, ela não é a concordata americana, do direito americano que nós conhecemos hoje. A concordata no direito americano, ela se coaduna muito mais com a nossa recuperação judicial. Aliás, a nossa recuperação judicial vai beber na fonte da concordata americana. Apenas os nomes é que são iguais, mas os contextos e o teor legislativo é diferente. Então nós temos lá na lei anterior a concordata preventiva e suspensiva. Nada a ver com o Instituto da concordata lá do direito americano, que aí sim a concordata do direito americano vai se harmonizar com a nossa recuperação judicial em razão da gama de variedade que tem de possibilidade de salvar, recuperar aquela empresa em crise. A concordata na 7.661, ela abrigava apenas, ou seja, alcançava apenas os credores quirografários, ou seja, aqueles credores que não têm garantia nenhum, conforme a gente viu lá na aula de classificação dos créditos, O último dos moicanos, a última classe de credores onde vai haver o rateio do ativo daquela empresa. A gente denominava a concordata no direito anterior, na 7.661, de antessala da falência. Ou seja, uma empresa que pedia concordata, a mensagem que ela passava para a gente é que estava falida. Por isso que a gente brincava e chamava de antessala da falência. É um convite para a falência, é só um aviso, olha, estamos entrando em concordata porque vamos falir. Porque o alcance dos credores era limitado, se limitava apenas aos credores quirografários. Em relação às condições gerais da concordata, a gente tinha possibilidade de redução do montante, de acordo com o cronograma de pagamento e redução de juros, especificamente atinente àquele tipo de credor quirografário. Então, como o alcance era limitado, a gente insiste em falar que a gente denominava como antessala da falência, um aviso prévio pré-falimentar. A empresa entrava em concordata, sabia-se que invariavelmente ela não tinha mais salvação e ia pedir falência. Temos então que a concordata era limitada aos credores quirografários e visava, com a própria 7.661,
quase que exclusivamente com a satisfação do crédito. Já a gente vai ver aqui que a 11.101 tem outro espírito, tem outro contexto legislativo, que prima pela preservação da empresa. Então, temos como um conceito, né, de recuperação judicial, nós vamos ver o conceito doutrinário, jurisprudencial, e lá o objetivo legal do artigo 47 da 11.101. Como conceito, podemos conceituar o Instituto da Recuperação Judicial como uma ação judicial que tem por finalidade evitar a falência, proporcionando ao empresário devedor a possibilidade de apresentar em juízo um plano aos credores para quitação do débito. A gente sabe que socialmente é muito ruim uma unidade produtiva, uma empresa quebrar, ir à bancarrota, ir à falência. Então nós vamos ter que o próprio artigo 47 vai dar para a gente um norte da disposição da 11.101. E qual é esse norte? Viabilizar a superação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos seus trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Temos então uma lei harmoniosa com o texto constitucional que também é atinente à proteção da função social da empresa. Enquanto a 7.661 visava apenas o recebimento dos créditos por parte dos credores, a gente vai ter aqui a 11.000 com o Instituto da Recuperação Judicial, que vai ter como objetivo fazer com que aquela empresa supere a sua crise e que ela possa manter a sua unidade produtiva. Assim, temos que o Instituto da Recuperação Judicial tem por objetivo, primeiro, manter a fonte produtora, manter, de acordo lá com os objetivos que a gente viu, manter a atividade produtiva daquela empresa em crise. Segundo, manter o emprego dos trabalhadores, que é fundamental, os bens intangíveis da empresa, né? E atender os interesses dos credores. Então a gente vê que tem essa graduação. Primeiro lugar, manter a fonte produtora. Segundo, manter os empregos. E aí sim, atender os interesses dos credores. Essa visão que era diferente. A legislação anterior de 45, ela visava apenas a proteção, visava apenas atender os interesses dos credores. Por isso que a 11.000 foi atualizada justamente para se harmonizar com o texto constitucional. E quais são os princípios norteadores, fundamentadores da 11.101, atinente aqui à recuperação judicial? É o princípio da preservação da empresa, em que a falência deve ser o último remédio amargo a ser utilizado pelo juízo, o princípio da função social da empresa, que vai beber na fonte lá do direito constitucional, e o princípio ao estímulo da atividade econômica que tem guarida lá no artigo 3º, inciso 2º do texto constitucional. Dando seguimento, vamos ver agora os requisitos para o pedido de recuperação judicial. Primeiro, o devedor tem que estar exercendo regularmente suas atividades há mais de 2 anos. Ou seja, a empresa tem que estar em atividade há mais de 2 anos. Não ser falido, não ter há menos de 5 anos obtido concessão de recuperação judicial. Não pode o devedor ficar abusando do exercício desse direito. Então tem essa limitação, tem que ser requisito, tem que ser superado. Não ter há menos de 5 anos obtido concessão já de outra recuperação judicial. Não ter sido condenado por qualquer dos crimes falimentares previsto em lei. Então esses são os requisitos para se requerer a recuperação judicial. Quando que pode ocorrer o Instituto da Recuperação Judicial? Ela pode ocorrer quando for proposta pelo próprio devedor, pode ser em sede de contestação,
ou seja, na contestação do pedido falimentar, pode-se requerer e se iniciar a recuperação judicial, ou através de inicial contestação, tanto a inicial como a contestação, não precisa de pronto apresentar o plano de recuperação, mas tão somente o pedido. Vai ter o momento certo em que vai ser formulado esse plano de recuperação da empresa. O juiz faz o despacho, então, processando de acordo lá com o artigo 52 da 11.101. Temos ainda aqui o procedimento de recuperação judicial, ele é dividido de forma distinta em 3 etapas. A primeira etapa a gente denomina como etapa ou fase postulatória, que se inicia com o requerimento de processamento da recuperação judicial e cujo objeto é a comprovação de verificar todas aquelas condições e requisitos e legitimidade para aquele empresário devedor requerer a recuperação judicial, além do cumprimento da instrução do pedido com a documentação pertinente, ou seja, tem que apresentar todos aqueles requisitos, mais a documentação atinente a esse pedido de recuperação judicial. Então, essa fase postulatória tem essa função. Inicia com o requerimento do processamento e tem como objeto, finalidade, a comprovação dos requisitos e a instrução com os documentos necessários. Aí a gente tem a segunda fase, que a gente chama de fase deliberativa, que se inicia quando é deferido ou autorizado judicialmente o processamento da recuperação judicial. Se estão presentes os requisitos mínimos, se estão presente a documentação referente a esse pedido, e aí nessa fase vai se autorizar o processamento da recuperação judicial. Aqui o objeto é a apresentação do plano de recuperação. É nesse momento que o devedor, o empresário devedor, vai apresentar para manifestação dos credores o seu plano de recuperação judicial, que vai ser analisado pelos credores e, como a gente vai ver na próxima aula, também pelo juízo. E por derradeiro temos a terceira fase, que é a fase de execução, que compreende a fiscalização do cumprimento do plano requerido e aprovado de recuperação judicial. Então ele começa com a decisão concessiva da recuperação judicial e termina com a sentença de encerramento do processo de recuperação judicial, nos termos lá do artigo 63 da 11.101. Temos que ter em mente ainda que o plano de recuperação judicial obriga todos os créditos existentes na data do pedido. A gente viu que a concordata na lei anterior, ela era limitada ao crédito quilografário. Aqui obriga todos os créditos existentes na data do pedido. E os meios de recuperação judicial? Lembra que a gente falou que ampliou esses meios? Era limitado a concordata a uma categoria de credores e havia uma limitação de meios de salvar aquela empresa. Aqui na 11.101, e é onde nós vamos parar na aula de hoje, ver apenas a partir até aqui os meios, a gente vai ter que há uma gama muito maior de possibilidades de salvar aquela empresa em crise. Temos como meios de recuperação judicial, exemplos: concessão de prazo e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vencedas, cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade constituída de subsidiária integral, cessão de cotas ou ações, alteração do controle societário, substituição total ou parcial dos administradores do devedor ou modificação de seus órgãos administrativos. Temos ainda a concessão aos credores de direito de eleição em separado dos administradores e do poder do veto com relação às matérias que o plano de recuperação judicial especificar, até o aumento de capital social, transpasse ou arrendamento do estabelecimento, inclusive a sociedade constituída pelos próprios empregados, com possibilidade de redução salarial,
compensação de horários e redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva. Mais ainda, temos a possibilidade da ação em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem substituição de garantia própria ou de terceiros. Podemos ter ainda a constituição de sociedade de credores, venda parcial de bens, equalização dos encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, tendo como termo inicial a data da distribuição do pedido de recuperação, aplicando-se inclusive aos contratos de crédito rural, sem prejuízo do disposto em lei específica. Pode haver a possibilidade ainda do usufruto da empresa e administração compartilhada com os próprios credores, emissão de valores mobiliários, constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar em pagamento dos créditos dos ativos do devedor. Então, tem uma gama de possibilidades de se salvar e recuperar aquela empresa em crise. Na segunda fase dessa aula, na segunda parte dessa aula, a gente vai ver o pedido e o processamento. Vamos adentrar mais na questão processual acerca do pedido e do processamento da recuperação judicial. Hoje era no início para vocês contextualizar e saber algumas características desse instituto. Até a próxima aula então.